Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, no nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre, unir os nossos espíritos a Maria Santíssima e, em primeiro lugar, estarmos todos muito unidos também a Deus Pai que está nos céus. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar prosseguimento ao livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Já estamos no capítulo 10 e hoje vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Um daqueles temas, né, tão importantes em nossas vidas, porque quem de nós já não carregou uma certa mágoa, um certo ressentimento? Quem de nós já um dia não sentiu ódio no coração e perceber que essa ação libertadora que é o perdão é tão importante em nossas vidas? E é por isso que hoje vamos falar um pouquinho, claro que superficialmente, mas tentar, de alguma forma, trazer essa ação um pouco mais próxima das nossas realidades. Vou dar aquela olhada rapidinho para ver quem está aqui conosco. Olá, Socorro, muito boa noite. Espero que você e seu Carlos estejam muito bem. Albertinho, tudo bom, Albertinho? Ótima noite para você. Aquele beijo especial na Ângela. Obrigado sempre aí pela ajuda que você me dá, tá bom, meu irmão? Sérgio, tudo bom, Sérgio? Espero que você esteja muito bem. E estando com meu amigo Bernardo, manda aquele abraço para ele, por favor. Olá, Denise, tudo bom? Muito boa noite. Amanhã estarei lá na nossa reunião de quinta-feira, mas se eu não me engano, Lorraine tem algum compromisso, né? Então não vou poder vê-la. Márcia, tudo bom, Márcia? Muito bem-vinda, muito boa noite. Que Jesus abençoe você e sua família. M. Regina, muito boa noite também, muito bem-vinda. Neia, tudo bom, Neia? Ótima noite para você também. Sempre conosco aqui, né, Neia? Muito obrigado pela presença. Que Jesus abençoe você e sua família. Maria Terezinha, muito boa noite. Obrigado também pela presença. Fico muito feliz de termos esse grupo que já está há tanto tempo junto, né? É bom a gente se reunir às noites de quartas para um pequeno estudo e uma oração guiadas por Jesus. Marisa, tudo bom, Marisa? Segunda-feira agora sou eu lá no centro fazendo a palestra, tá? Segunda a gente se vê, se Deus quiser. Bom, Albertinho. Oi, Doriane, muito boa noite. Muito bem-vinda. Rosiane, tudo bom? Muito boa noite também. Renata, ótima noite, Renata. É isso, Denise. Eu sabia, a Lorane ia ter um evento de trabalho fora do Rio, né? Enfim, já podemos iniciar. Que hoje temos muita coisa para conversar, porque o assunto, o tema perdão, como eu disse, é extremamente importante para todos nós. Voltando ao pensamento inicial, quem de nós já não sofreu por mágoa, por ressentimento, muitas vezes esbarrando no ódio, aquele que nos cega? Então, tratar de perdão é algo que nos liberta, que nos ilumina a alma. E como eu gosto de fazer, em alguns pontos,
falando sobre o perdão especificamente, eu gosto de buscar a origem dessas ações. Como assim, Leca? Eu não entendi a origem do perdão. Quando abrimos o Livro dos Espíritos, nós que somos espíritas e estamos acostumados com essa leitura, a pergunta número 1 é: o que é Deus? Kardec queria saber a opinião dos espíritos a respeito da divindade. E ele não pergunta quem é Deus, já deixando um preconceito como se Deus fosse uma pessoa. Ele pergunta o que é, deixando aberto para qualquer tipo de resposta. E justamente não humanizando essa figura divina. Eu acho que a grande resposta das nossas vidas é tentarmos não humanizar a divindade. São seres completamente diferentes. Espíritos completamente diferentes da matéria e completamente diferentes de Deus, da divindade. E nós, por não compreendermos Deus, tentamos buscar essa humanização. E Kardec recebe uma resposta muito interessante. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. E quando eu era criança, eu olhava assim, causa primária de todas as coisas. É legal, né? Uma resposta até elegante, mas eu não conseguia compreender a profundidade desta maneira de descrever o Ser Supremo. E aí, quando a gente começa a estudar filosofia, percebemos que existiam alguns grandes pensadores do passado que buscavam a origem de tudo. A gente já comentou isso aqui. Às vezes eu fico preocupado, poxa, será que eu sou muito chato, eu sou muito repetitivo? Não é que eu esteja ficando velho e não lembre que eu já falei dos assuntos. Não, não é isso, gente. Eu peço até desculpas. É porque são pontos que para mim são tão importantes e dentro do conceito de que quanto mais conversarmos e adicionarmos questões novas, mais isso vai fazendo sentido, eu me permito voltar a essas introduções, tratando de temas diversos, justamente para que possamos entender com maior profundidade. Então, Aristóteles, esse filósofo grego importantíssimo, ele buscava a origem de tudo. Tudo ele ia regredindo, 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 até ver quem foi que criou o início de tudo. E para ele, era a causa primeira. Ele não denominou Deus, porque não existia esse conceito monoteísta, por exemplo, na Grécia. Lá eram vários deuses. Ele também não tinha o conceito de cristianismo. O cristianismo vai surgir por volta assim, de 350 anos depois de Aristóteles. Mas ele, de alguma maneira, conseguiu intuir que algo existia e esse algo, essa força metafísica, era a causa primeira de todas as outras coisas. E aí, já na Idade Média, no final da Idade Média, nós temos o quê? Nós temos um santo católico que vai cristianizar Aristóteles e, a partir dessa visão cristã, vai dar um sentido que nos é próprio. E quando Kardec faz essa primeira pergunta, com certeza vem alguém muito ligado a esse ideal clássico grego respondendo Kardec. Por isso que os espíritos são categóricos em dizer que Platão e Sócrates, por exemplo, são precursores do cristianismo, desculpa, do espiritismo, tá? E que também, de alguma forma, como vimos, essas ideias todas foram cristianizadas, eles também são precursores do cristianismo, mas principalmente para a gente, precursores do espiritismo. Mas eu não vou falar hoje de Aristóteles, eu vou voltar um pouquinho ao mestre de Aristóteles, que era Platão. A gente já conversou algumas vezes também aqui sobre Platão. E Platão, ele criou aquela ideia onde existiam dois mundos. O mundo inteligível
o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo físico aqui nosso. Então, no mundo das ideias, vamos imaginar que nós somos espíritas, e esse mundo das ideias para a gente é o mundo espiritual. E o mundo sensível, desculpa, o mundo sensível é o mundo material, onde nós percebemos as coisas fisicamente. E o mundo das ideias, né, esse mundo espiritual, ele é composto por alguns valores, algumas virtudes, maiores virtudes. E para ele, a principal virtude é o bem. O bem é o que há de mais importante. Mas o bem não está sozinho, porque o bem, ele acaba sendo representado nesse mundo espiritual pelo belo. E não o belo estético, material, mas um belo espiritual, transcendente. E junto desses dois, nós temos o justo. Então nós vamos pegar principalmente o bom e o justo, o bem e a justiça. Por que isso? Porque eles estão intimamente ligados. Um precisa do outro. E o mais importante é essa bondade, é o bem. E para Platão, qual era a representação desse bem? Era o astro-rei, o sol. Para você ver como o bem, dentro dessas três virtudes, era superior às demais. E por que eu estou falando isso? Porque a gente hoje vai falar sobre perdão e eu resolvi voltar ao início para entendermos a origem do conceito perdão. E a origem do conceito perdão é essa causa primeira que é Deus. E para Platão, nós tínhamos nesse mundo das ideias o bem e o justo principalmente. Só que o bem superior a todos os demais valores, as demais virtudes. O bem é absoluto. Se o bem é absoluto, tudo o que há em volta do bem é relativo. É como se pensássemos, a inteligência suprema é Deus. E todas as outras inteligências são acessórias, são relativas, não são absolutas, não são supremas. O bem é supremo. Tudo que está fora desse bem é relativo. Então, quando olhamos a justiça é relativa perto do bem. O que há de mais importante é o bem. Nós estamos falando de Platão e quem cristianizou Platão não foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles. Platão foi cristianizado em torno assim do ano 500 por Santo Agostinho. E ele vai pegar esse conceito do bem absoluto e vai dizer que o mal não foi criado por Deus, porque Deus é o bem. O mal é a ausência de Deus. Então, quando pensamos na injustiça, o que é a injustiça? É a ausência da justiça. Deus não criou o desequilíbrio. Deus é a ordem, é o equilíbrio. Então, tudo que está longe de Deus, isso é muito importante a gente entender. Tudo que está longe de Deus acaba sendo o não Deus, que vai ser a maldade, o desequilíbrio, o ódio, o rancor. Desculpa. Deus são as virtudes perfeitas. E longe de Deus nós temos a desordem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós vamos achar que Deus nos perdoa. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, nós queremos humanizar Deus. Então vamos lembrar da parábola do filho pródigo. Jesus, que é a chave da hermenêutica divina, isto é, ele é o intérprete de Deus. Hermes era aquele deus
que era chamado de carteiro. Ele fazia quase que um papel de correspondente entre os deuses e os homens. Ele interpretava as ideias divinas para os seres humanos. Por isso que existe essa palavra hermenêutica, que vem de Hermes, que é interpretação. E Jesus é essa interpretação perfeita de Deus, é essa chave da hermenêutica divina. Ele rompe com aquele Deus cruel que Moisés apresentou ao seu povo e vai nos dizer que agora o Pai é outro. O Pai é amoroso. O pai se preocupa com o filho. O pai fica à porta de casa, aguardando o filho retornar ansiosamente. E a parábola do filho pródigo é exatamente isso. O jovem vai embora, vai viver a vida, chega um momento onde as coisas dão errado e ele resolve retornar ao lar. E Jesus apresenta o pai, isto é, Deus, ansioso na varanda de casa, aguardando o retorno do seu filho. E aí, esse retorno, essa recepção, ela é feita não com a expressão e o pai o recebe cheio de perdão no coração. Porque esse pai, que é Deus, ele jamais se magoou com o filho. Ele jamais se ressentiu com o filho. Esse pai sofreu com a ausência do filho. É diferente, nós somos humanos. Nós nos ressentimos, nós nos magoamos, nós odiamos. Deus não. Deus é divindade. É a bondade perfeita que Platão nos apresentou. Deus é essa bondade. Então, quando Jesus fala dessa recepção, ele diz: e o pai vai receber o filho cheio de compaixão. É diferente. Compaixão é uma espécie de sentimento que hoje nós falamos muito. Precisamos agir nos colocando no lugar do outro, com empatia. Compaixão não é se colocar somente no lugar do outro. Compaixão é você sentir a dor do outro, a paixão do outro. E Deus vai receber o filho cheio de compaixão, sentindo a dor do outro, ansioso para que ele retornasse. O pai não sai de casa e vai buscar o filho na lama. Não, ele não faz. Ele não faz isso. Ele respeita o livre-arbítrio. Mas na hora que o filho se arrepende e retorna, ele o acolhe. Sem nenhum tipo de bronca. Agora você vai ter que fazer assim porque você pisou na bola comigo. Isso somos nós que fazemos. O pai dá novas oportunidades. Então, quando a gente imagina que Deus não nos perdoa, porque Deus não se ofende. Então, o perdão não tem esse sentido estrito da palavra que nós conhecemos. Às vezes nós vamos ver na Bíblia ali, porque o Pai nos perdoa. Sim, Jesus, ele dizia, o Filho do Homem tem o poder de perdoar. Mas então, o que quer dizer esse poder de perdoar, já que perdão é um sentimento humano e não divino? É que o Filho do Homem, que era representante de Deus na Terra, o poder de perdoar era o poder de utilizar a segunda virtude, que é a justiça, e o bem, o amor, ser superior nesta balança que é a justiça. O que nós falamos? Que, em primeiro lugar, vem o bem. E, segundo, vem a justiça. Então, olha como Platão foi extremamente sábio, colocando o bem, o símbolo, o sol, superior às demais virtudes. Porque nós já ouvimos o acréscimo de misericórdia. Muitas das vezes nós não somos merecedores, não somos merecedores. Mas existe
um acréscimo de misericórdia, um bem maior, que vai olhar a justiça e vai dizer: eu sei que a justiça é extremamente importante. A balança da justiça está desequilibrada, mas o amor que eu sinto pelo meu filho vai reequilibrar essa justiça. Mas reequilibrar para sempre? Não. Nós, a partir desse acréscimo, dessa dádiva, vamos precisar fazer por onde para manter essa balança equilibrada. Por isso que Jesus dizia: vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Os pecados foram tirados, porque existe um acréscimo de misericórdia, que é um bem maior que a justiça. Mas nós não somos transformados, porque o Pai permite que nós sejamos quem nós somos. Ele não muda a nossa essência. Nós é que somos responsáveis pela transformação da nossa essência através do nosso livre-arbítrio. Ok, Leco. Perfeito. Eu entendi. Deus, então, no conceito estrito, não nos perdoa, mas dentro do conceito mais amplo de perdão que nós não conhecemos, ele acaba tirando os nossos pecados e reequilibrando a balança da justiça, já que o bem é maior que o justo. Perfeito. Mas e nós? Nas nossas existências mundanas, na nossa pequenez, como é que nós agimos? Como é que funciona? Nós, perdoando, conseguimos tirar os pecados dos outros? Nós libertamos os outros? Não, não libertamos. Porque eu posso perdoar aquele que me ofendeu e perdoar perfeitamente, de maneira mais pura. Mas, como eu não tenho esse poder divino, aquele que foi perdoado, lógico que vai, de alguma forma, conseguir caminhar com um peso a menos nas costas. Porque você saber que alguém te odeia, alguém é magoado com você, é um peso a mais. Mas essa pessoa que foi perdoada, ela mesmo assim vai por conta própria, através das suas escolhas, ter que reajustar, rebalancear a justiça divina que ela desequilibrou. Vocês estão entendendo que o perdão não liberta ninguém? E o não perdão também não amaldiçoa ninguém? Porque eu posso ter feito uma maldade para alguém, essa pessoa pode me odiar por causa disso, mas eu posso fazer escolhas equilibradas, refazer a minha balança, que estava completamente torta, e continuar minha caminhada. Apesar daquele que me odeia, daquele que está magoado comigo, continuar nesta sintonia de desequilíbrio. A decisão de transformar a própria vida é minha, somente minha. É claro que a caridade, o amor, vai fazer com que eu tente voltar e dar a mão para aquele que ficou para trás, justamente porque eu fui o responsável pela sua queda moral. Mas não quer dizer que essa pessoa não querendo receber a minha ajuda, por ainda continuar magoada, que eu não vá conseguir caminhar adiante. Porque o perdão ou o não perdão, ela não muda a perspectiva do outro. Ela pode dar uma embaraçada, ela pode dar uma facilitada, mas nós é que vamos precisar refazer o livro que estamos escrevendo. Esse livro é só nosso. Mas então, qual a importância do perdão? É para quem perdoa. Essa é a grande importância. Porque quando eu perdoo, eu me liberto dos piores sentimentos. Alguém me faz um mal terrível e eu consigo perdoar essa pessoa,
Eu estou completamente livre. Eu estou reequilibrando a minha balança, onde erros do passado existiram, eu sofri e essa pessoa foi, de alguma forma, a responsável por esse sofrimento, mas eu coloquei um ponto final nesse capítulo. Por isso que perdoar é tão importante para as nossas vidas. Porque quando agimos assim, nós jogamos fora as nossas algemas. E essas algemas não estão presas a ninguém, a não ser a nós mesmos. E nós temos a chave para abrir, para nos libertarmos desses grilhões, desse peso que está amarrado na nossa perna e que nos mantém imóveis. É a nossa decisão, a decisão mais importante de libertação está em nossas mãos. Ah, mas Leco, uma vez eu ouvi isso. Eu não vou perdoar, porque se eu perdoar essa pessoa vai ser feliz. E eu quero ela junta comigo. Ela vai ser feliz de qualquer jeito. Nós perdoando ou não perdoando. Mas nós jamais seremos felizes se não perdoarmos. Jamais. É um sentimento que fica corroendo a nossa alma. E quantas doenças físicas começam no nosso espírito, que vão passar para o nosso perispírito, que reage, que molda essa nossa fraqueza moral e que vai transparecer para a nossa carne, o nosso soma, o nosso corpo físico. Então, se hoje tivermos algo importante para aprender aqui, e temos, que o nome do capítulo é esse, o perdão, e é essa mensagem que Humberto de Campos quer nos passar, é que o perdão liberta. Quantas vezes perdoar? 70 vezes 7. E não estamos falando de 490 vezes, porque 7 era um símbolo matemático, cabalístico para os judeus. E quando estamos falando 70 vezes esse símbolo, 70 é um outro símbolo e que vai nos levar à infinitude. Perdoar infinitas vezes. E não perdoar apenas uma pessoa infinitas vezes. Perdoar todos aqueles que nos ofendem infinitas vezes. Porque, de maneira egoísta, eu sei o que eu vou falar aqui, não estamos fazendo isso pelo outro. Estamos fazendo isso por nós mesmos. É a decisão mais sábia que nós podemos tomar, é nos libertar de todas essas amarras que nos mantêm no primarismo. E aí, para a gente encerrar a nossa introdução, eu lembro quando Jesus, na cruz, depois de sofrer o que ele sofreu, ele ora ao Pai e pede para que nos perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Voltando então, não é que Deus estava magoado com a humanidade. Isso, quando pensamos, é porque estamos tentando humanizar a divindade. Não era isso. Mas a justiça divina está lá. E, de alguma forma, aguardando o seu momento para entrar em ação. E quando Jesus diz, eles não sabem o que fazem, o que ele está querendo mostrar ao Pai? Ou mostrar à humanidade na posteridade? É que nós ainda éramos seres primitivos. Você acha que quando pisamos num formigueiro e essas formigas mordem o nosso pé de maneira muito cruel, elas na próxima existência vão pagar por isso? Elas não fazem isso porque querem.
Elas não sabem o que fazem. E Jesus, nesse momento, deixou claro ao Pai: eles não sabem o que fazem. E vou consertar novamente. Ele deixou claro à humanidade: vocês não sabem ainda o que fazem. Quer dizer que os pecados foram retirados? A balança da justiça não foi contabilizada porque éramos primitivos? Não sei, não tenho essa resposta. Mas décadas se passaram e todos aqueles que foram responsáveis diretamente, principalmente pela crucificação de Jesus, tiveram um final terrível. Quando olhamos, e sem nenhuma mágoa, eu adoro o povo judeu, mas quando olhamos a trajetória do povo judeu pós crucificação de Jesus, foram escolhas tão infelizes que os judeus fizeram, ao ponto de escolherem um homem guerreiro, destruidor, cheio de ódio no coração, para Messias. E esse profeta acabou peitando Roma, e Roma, em 2 momentos, entraram em profunda guerra contra os judeus, chegando ao ponto da última grande batalha, do último grande evento, ser o primeiro genocídio do povo judeu. Números de hoje, os nossos historiadores calculam que foram 500 mil pessoas mortas pelo imperador Adriano no ano de 120, mais ou menos, depois de Cristo. Isso por quê? Porque os judeus escolheram a guerra, a batalha, e não o perdão. Eles escolheram um Messias guerreiro e não um Messias pacifista. Eu acho que podemos finalizar a nossa introdução e, com certeza, a leitura do nosso 10º capítulo vai nos acrescentar demais nessa noite. Vamos lá, pessoal. O perdão. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inolvidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Tudo que a gente já falou aqui, né? Os senadores da terra. Eu tenho que botar um óculos, pessoal, já estou começando a enxergar bem mal mesmo. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, proveniente das esperanças num novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na sua figura um feiticeiro incomum, que era preciso evitar. Então todo mundo tinha uma certa expectativa em relação ao Messias. E é claro que Jesus, quando chega, ele não correspondeu a diversas expectativas. Foi assim que a viagem do Mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias, as fake news, e desmoralizá-lo, alimentando
com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se criara com a primeira investida dos inimigos da sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu aos seus discípulos. Homens comuns, claro, quando a gente fala homens comuns, muito superiores a todos nós, mas comuns perto de Jesus, que é o representante de Deus na Terra, nosso modelo, aquele que traz a figura divina e nos apresenta. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhes acendiam no ânimo propósitos impulsivos de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, uma sécula de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do Mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Não obstante a determinação, e apesar do regresso a Cafarnaum, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Daí a alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, chamavam-vos servos de Satanás, e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Observávamos que por vós mesmo nunca poderias a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao Mestre bem-amado. E por isso, revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou: Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? De modo algum me empenharia, em Nazaré, numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas, no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas repletas de duestos e zombarias? Essa pergunta tem que ficar para a gente, hein? De que serviriam as longas discussões públicas repletas de duestos e zombarias? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Que resposta profunda! Mestre, atalhou Filipe, quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Perguntou Jesus com energia e serenidade. As ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida nem sempre constitui bom estado de nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras de convenção. Servir a Deus
É tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Felipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável considerarmos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro de nossa lealdade para com Deus. Geralmente a gente não quer a aprovação da nossa consciência, nós não estamos preocupados com isso. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Em toda circunstância convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Felipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Essa pergunta é muito pertinente. 2000 anos depois, nós ainda nos fazemos. O mestre refletiu um momento e retrucou: estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Felipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificaste o reino de Deus no íntimo do teu espírito. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar que o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também algumas vezes sejamos considerados assim. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. E aí eu fico sempre pensando, né? Quantas pessoas olham para a gente de maneira torta e nós não percebemos? Então, por que nos dar o direito de olhar os outros também de maneira torta? Se nós desagradamos a vários, as pessoas também podem nos desagradar. Faz parte do jogo. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro, olhando, atalhou, dizendo: Mas, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese que o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. O que nós estávamos falando? Manter o ódio, mágoa, ressentimento no coração é extremamente destruidor. Se nós estamos pensando que Deus é a ordem, é o equilíbrio, quando nos afastamos dele, entramos em desequilíbrio, em desarmonia. Então não vamos conseguir alçar voos maiores se estivermos desequilibrados. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e o pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e, a todo momento, precisamos e devemos olvidar o mal, esquecer o mal. Foi quando então fez Simão Pedro a célebre pergunta:
Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhes hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo, que no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que livro bom, hein? Que bênção estarmos aqui diante de tanta reflexão, de tanta informação preciosa para as nossas vidas. E é claro que não vai ser da hora para outra que vamos modificar, que vamos rasgar o nosso peito e tirar a mágoa, o ressentimento, a tristeza, o vazio existencial. Não vai ser. Mas a cada dia em que nos dedicarmos ao bem, a cada dia em que buscarmos a conexão com essa força criadora que é Deus, um pouco da aspereza da pedra que ainda cobre os nossos corações vai sendo jogada fora. E um dia, quando menos imaginarmos, esse coração vai estar realmente batendo de maneira livre e pronto para perdoar, pronto para sermos felizes. Vamos fazer a nossa prece? Eu acho que o recado foi dado e a frase final desse capítulo é a mais importante. Boa, Albertinho. Aquela água sagrada para ser a cereja do nosso bolo, onde os bons espíritos que estão em nossos lares vão conseguir reduzir, como eu disse, a aspereza dos nossos corações. Vamos lá. Mestre amado, como agradecer tantas informações que hoje aqui recebemos. Olhar a sua vida é enxergar um manual do bem viver, a receita da felicidade. Jamais seremos felizes distantes da boa nova. Jamais estaremos equilibrados, afastados de Deus, o nosso Pai que está no céu. Assim, Senhor, pedimos do fundo dos nossos corações que, além da boa leitura que nos esclarece o Espírito, possamos também receber a graça da transformação íntima. Fortalece assim, Mestre, os nossos ideais no bem. Fortalece, Senhor, os nossos propósitos no amor incondicional. Aquele que não exige nada além do sublime sentimento
que emana de Deus Pai. Jesus amado, fica conosco em nossas vidas. Abençoa os nossos espíritos, abençoa as nossas consciências, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, mas principalmente, Senhor, toca o coração daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que te negam, daqueles que te perseguem. Porque compreendemos, Senhor, que juntos de ti o caminho é mais suave, a estrada de terra é mais fofa, as pedras que machucam os nossos pés estão ao largo da estrada. E lembramos também, de maneira dolorosa, que quando nos afastamos de ti, a caminhada é muito difícil. Assim, Senhor, acolhe aqueles que ainda não compreenderam a tua verdade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. E muito obrigado por tudo que recebemos essa noite. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos manter tudo que recebemos esta noite em nossos corações, nos nossos lares, e que as nossas famílias possam também receber esse banho de luz que hoje aqui recebemos. Boa noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, pessoal.